Oi pessoal, estamos de volta com mais um vídeo no nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade, ao assunto do vídeo anterior sobre alguns cuidados para você minimizar o índice de manutenção do seu equipamento de profilaxia, o jato de bicarbonato e ultrassom, que é mais conhecido no mercado como PROF, que é um equipamento que é utilizado a cada 10 consultórios odontológicos, no mínimo 8 possuem esse tipo de equipamento. Então, nós vamos estar mostrando aqui, e antes de iniciar essa demonstração, nós gostaríamos de aproveitar e lembrar vocês que a gente proporciona esse material de forma gratuita para todos, para auxiliar aí no dia a dia da clínica, para também visando a diminuição de custos, no dia a dia da sua clínica. Então, o que a gente pede gentilmente é dar aquela força para o nosso canal, dando um like, se inscrevendo no nosso canal, você que está visualizando esse vídeo, você que é ASB, você que é dentista, ou você que é um administrador dono de uma clínica odontológica, você sabe o quanto os custos pesam, no dia a dia do consultório. Então, a gente pede essa força aí, e se puderem contribuir com o nosso canal, a gente fica muito, muito agradecido, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar ao nosso vídeo. Bom, nós disponibilizamos então aqui um aparelho conjugado de jato de bicarbonato e ultrassom. Esse é o PROF, realmente, o legítimo PROF, certo? Um dos modelos dessa marca, que é a da Biatlante, nossa parceira, além de outras como Schuster, Gnatus, as quais nós também prestamos manutenção de forma autorizada. E os problemas que nós vamos falar aqui ocorrem todos eles, porque não são problemas do equipamento em si, mas ocorrem devido ao uso mesmo, Então vamos lá. Uma das coisas que o pessoal mais reclama para nós na assistência e tal, principalmente a galera que é do sul aqui, da metade sul do país, no caso nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, o que acontece? É o índice de entupimento do pó de bicarbonato, certo? Então isso é uma das coisas que o pessoal fala bastante. Mas tem como você minimizar isso na clínica odontológica. Basta que você adote alguns protocolos, certo? O primeiro deles tem a ver com a qualidade do ar, que nós já falamos em vídeos anteriores aí, num vídeo anterior sobre compressores, Tá? Mas eu vou dar um pitaco rápido aqui. Quando você tem um compressor de ar que é lubrificado, e aí nós estamos falando desde o compressor industrial até o compressor aquele silencioso, que vai um óleo especial, etc., essas partículas de óleo, elas são empurradas pelas mangueiras até os equipamentos. E aí, quando ela entra em contato com o pó de bicarbonato já dentro do aparelho, aí é que nós temos o problema, começamos a ter o problema de entupimento. Então, é imprescindível que você tenha uma atenção redobrada com relação ao sistema de filtragem do ar, onde ele vai estar barrando, esse filtro vai estar barrando as partículas sólidas que o próprio compressor envia, vai estar barrando a umidade do ar e, no caso do compressor a óleo, também vai estar barrando o óleo que acaba sendo empurrado pela linha. A gente costuma dizer, nós técnicos, que ele contamina a linha, E esse óleo ele é extremamente prejudicial a qualquer parte pneumática do seu equipamento, do seu equipo, mas principalmente também no curto prazo com relação ao jato de bicarbonato, ok? Importante falar que no compressor isento de óleo, o chamado compressor odontológico, ele também precisa de um filtro, tá? E isso nós podemos estar abordando num próximo vídeo, mais especificamente sobre essa questão. Bom, mas aqui então, você vai ter o sistema de jato de bicarbonato. Nesse aparelho aqui, por exemplo, ele é composto por essa caneta, essa canetinha que muitos já conhecem. Ela é destacável, pode ser levada em esterilização em autoclave, etc. Mas, o que acontece?
Primeira coisa que acontece quando entope, que você deve fazer antes de sair desesperado ligando para um técnico, é você verificar, desculpa, é você verificar se o entupimento não é um entupimento superficial, certo? O que seria um entupimento superficial? Seria um entupimento aqui na ponta, ok? Isso você vai verificar com o acúmulo do pó aqui, nesta região aqui, certo? Então esse é o primeiro ponto. O aparelho, esse aqui e outros, eles acompanham uma agulha, tá? Mas você pode usar também um fio de horta, alguma coisa, que você pode estar desobstruindo o pó aqui. Então a primeira coisa que você faz é isso, você observa isso. Poxa, Paulo, não resolveu. Ok, não resolveu, você então faz o seguinte, você vai remover a caneta, você vai acionar o pedal do equipamento e vai visualizar se está saindo ar aqui e pó. Ele tem que estar saindo ar e pó, tá? Além da água que também vai sair, mas vai ter que sair ar e pó. Se ele estiver saindo ar e pó, o entupimento está na caneta. O entupimento estando na caneta, ele pode estar entupido aqui embaixo, ou aqui em cima, ou no meio. Neste caso, você pode estar encaminhando apenas esta caneta até a assistência técnica que lhe atende, para ela estar desobstruindo e fazendo uma limpeza nessa parte do equipamento. Ok? Então essa é a primeira dica. Segunda dica é o seguinte, bom, então você verificou que o entupimento não está aqui, certo? Ele está aqui, internamente, daqui para trás do equipamento. Aí neste caso, você deve enviar a uma assistência técnica da sua confiança, de preferência que seja autorizada da marca ao qual o equipamento você possui, para ele estar fazendo um diagnóstico, um orçamento para desobstruir. Em alguns casos precisa troca de mangueira, que eu já abordei no vídeo anterior, né? Certo? E aí fica a critério do técnico. Mas o que você pode fazer para inibir o entupimento? Então vamos lá. No dia a dia, é muito comum o profissional utilizar o equipamento nos seus atendimentos e no final do dia, depois do último procedimento de profilaxia, ele deixar, né, o pó que sobrou dentro do reservatório. Que nesse aparelho aqui fica, eu vou virar aqui, fica aqui atrás, aqui, tá? O que acontece, né? Quando você deixa o pó aqui, mesmo ele com a tampa fechadinho, ele já entrou em contato com o ar e ele já está alterando a sua característica física, porque ele está absorvendo a umidade do ar, certo? Então, o que nós recomendamos? Que você remova esse pó excedente e descarte-o, tá? Como é que você faz para remover? Bom, se você virar o aparelho, o reservatório vai estar com água, então vai derramar. Ou você tira, né, a água toda e tal, esvazia para fazer, ou tem um truquezinho muito simples. Você vai pegar uma flanela, qualquer flanela, vai umedecer essa flanela, torcer ela, deixar apenas úmida, você vai colocar ela sobre a sua mão e vai colocar ela aqui, em cima, sem a tampa. E vai acionar o pedal do jato de bicarbonato. Aquele resto de pó que está aqui vai grudar na flanela, certo? Você, se tiver muito pó, você vai tirar pode ser com uma colher, né, pequena, né? E aquele restinho que fica ali, você vai colocar essa flanela, como eu falei, e vai colocar sua palma da mão, vai pressionar levemente aqui e vai acionar o pedal, né? No momento que você aciona o pedal, o pó que está embaixo do reservatório, está no fundo do reservatório, ele vai grudar na palma na palma da mão, não, na flanela, né? Certo? E você vai ter tirado o pó excedente. Feito isso, você vai fechar o reservatório, certo? E você vai acionar o equipamento novamente. Você vai acionar o equipamento novamente, de modo de que você acione por uns 15 segundos, no mínimo, ideal 20 a 30, para você expurgar o pó que está dentro da mangueira, tá? Que está dentro do circuito do jato. Se você adotar essa sistemática aliado a um filtro de ar com a manutenção em dia, dificilmente você vai ter problema de entupimento no seu aparelho. Claro que vai chegar um determinado momento
dependendo da demanda de uso que você tem, que você vai precisar encaminhar para uma assistência técnica para ele fazer uma limpeza mais profunda. Mas desta forma, você inibe bastante o índice de entupimento do sistema de jato de bicarbonato, ok? Essa eu acho que é uma dica bem interessante para você, cirurgião dentista, e para você que é a SB em clínica, né? Porque realmente é um transtorno quando o equipamento entope, você está com a agenda cheia lá, cheia de procedimentos para cumprir, e aí você muitas vezes não consegue desentupir o mesmo aparelho ali, vai ter que chamar o técnico não tem disponibilidade para ir no ato lá fazer a manutenção, e aí você já está tendo dor de cabeça, ok? Bom, uma outra dica importante com relação a esse tipo de aparelho, tá, seria com relação ao ultrassom, né? O ultrassom. Então aqui nós temos a caneta do ultrassom, né? Que é parecida com o do jato, mas, né? Essa caneta, ela possui, né? A maioria do mercado, ela é única com a mangueira, tá? Como você deve esterilizar, né? Os materiais que vão em boca, etc. Então você vai primeiro se preocupar com a ponteira, né? Tá? Então, para isso você remove a ponteira, isso você já sabe. Ok. E você vai, neste modelo especificamente, que é similar a muitos do mercado, você vai esterilizar apenas a capa. Tá? Então, você pode ter jogos dessa capa, ela é esterilizável, e você esterilizar e utilizar em rodízio. Ok? O que nós orientamos ao nosso cliente que não faça, tá? Para minimizar problemas de manutenção. Primeira coisa, é respeitar a distância, o tamanho da mangueira e não trabalhar com ele esticado, tá? Porque isso força, ele tem um prensa-cabo aqui, mas isso força internamente e principalmente aqui na caneta, podendo rebentar os fios que interligam com o circuito interno aqui, de pastilhas cerâmicas, tá? Que é o que realmente faz vibrar o equipamento, faz vibrar a ponta do equipamento. Então, é importante observar isso. Outra coisa que é muito importante observar é justamente você remover com regularidade, tá, essa ponta e não deixar a ponta aqui de um dia para o outro, como eu já vi em algumas clínicas onde o profissional não usa muito ultrassom, mas usa, e ele coloca aqui, deixa aqui, usa bastante o jato de bicarbonato. Aí lá pelas tantas ele resolve usar, ele vai tirar e não sai mais a ponta. Por quê? Porque essa ponta, essas ponteiras, elas vão fixadas com rosca, E aí o pó de bicarbonato, ele vai entrando aqui e calcificando, e aí ele prende. E, meu amigo, se prender, já era. A parte mais cara do equipamento todo, de qualquer equipamento de ultrassom, além das placas eletrônicas, é a caneta do ultrassom, ok? Então, essa também é uma dica valiosa e interessante. Outra coisa que é importante a gente frisar sobre o equipamento do ultrassom, tá? é utilizar ele de forma racional. A parte do ultrassom ela não pode ser utilizada sem água, tá? Porque a água, além de irrigar o contato, né, da ponta com o dente para não provocar uma necrose, né, no esmalte, você tem que entender que a água também serve para manter uma determinada temperatura aqui internamente, onde há o circuito, alguns chamam de transdutor, tal, mas das pastilhas cerâmicas, que elas que são responsáveis em provocar a vibração. Essas pastilhas não podem superaquecer, porque se elas superaquecerem, ele vai começar a entrar em curto, vai danificar a placa eletrônica do equipamento, e isso não é legal, porque vai representar uma dor de cabeça bastante para o profissional, ok? Então, obviamente que o profissional, durante o procedimento, não vai usar sem irrigação, mas eu já vi alguns clientes utilizarem para fazer algum trabalhinho em prótese também fora de boca, aí sem irrigação. Isso não é legal, não é bom. Tá? Então é importante observar essa questão da irrigação também, ok? Um outro detalhe para finalizar, com relação a esses aparelhos que possuem o reservatório acoplado, como é o caso, agora eu cito algumas marcas, como é o caso da linha da Biatlantic, que tem o Prof Class, que é esse aqui, e o Prof Neo, que é parecido com esse.
como é o caso, por exemplo, do aparelho da Saevo, que também tem um reservatório. Deixa eu me lembrar de outro, basicamente acho que são esses aí. O da Gnatos também, tá? O Gnatos ela tem uma versão que é sem reservatório, mas tem com reservatório. Sempre que você tiver esse reservatório, é importante você observar a limpeza dele, tá? Porque se você usa, por exemplo, água destilada, que é livre de cloro, com a incidência da luminosidade, ela vai provocar ao longo do tempo a formação de pequenos micro-organismos, tá? O chamado limo, né? E esse material orgânico, ele vai acabar provocando o entupimento, né, do sistema de irrigação, principalmente do ultrassom, ok? Então é importante observar sempre manter limpo esse reservatório, tá certo? Basicamente são essas as dicas sobre o equipamento. A gente agradece a atenção de todos, nos colocamos à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mencionar aqui embaixo nos comentários, que a gente vai estar respondendo na medida do possível, e também nós vamos estar respondendo, se vocês quiserem, pelo nosso Instagram, né, ao qual eu vou deixar embaixo aqui também o link, né, o endereço para vocês seguirem a gente também lá na plataforma do Instagram, ok? Nós vamos então agradecendo a atenção de todos, mais uma vez reforçando o pedido para dar aquela força para o nosso canal, dando um like, se inscrevendo, compartilhando esse vídeo para os seus colegas dentistas, para as suas colegas ASBs, ok? E caso vocês também queiram que nós abordemos algum outro assunto relativo a equipamentos odontológicos, ao mercado odontológico, né, pode também solicitar aqui pelos comentários que a gente pode estar produzindo algum conteúdo nesse sentido, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e vamos nos despedindo por aqui. Um grande abraço.